Olá, esse é o quadro GED Entrevista, mais um quadro do GED Online, que tem como iniciativa fomentar o estudo e a produção acadêmica do direito desportivo nas redes sociais. E o objetivo desse quadro é entrevistar grandes nomes do direito, do desporto e do direito desportivo. Eu sou Maria Eduarda, graduanda da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, atleta amadora de futsal do Atenas, aqui do Rio de Janeiro, e membro pesquisadora do GED FND, coordenado pelo professor Dr. Ângelo Vargas. Hoje eu tenho a honra de receber a Aline Pellegrino. A Aline é diretora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Foi atleta por 16 anos, entre eles 9 como zagueira da Seleção Brasileira e 7 como capitã. E ela atua como consultora técnica do Departamento de Desenvolvimento de Futebol Feminino da Conmebol e é representante FIFA Legends. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Aline, por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra, um prazer enorme tê-la aqui conosco. E para contar essa breve conversa, eu vou voltar um pouco lá atrás da sua carreira, né, como atleta, perguntar como que você começou a jogar futebol e em que momento da sua vida que se deu essa aproximação com o futebol feminino. Bom, obrigada, eu que agradeço. É sempre importante, acho que passar um pouco dessa visão, né, do que é a história de uma atleta hoje de futebol dentro do Brasil, né, que a gente tá só ou ainda muito acostumado a entender uma carreira como essa só de sucesso ou bem-sucedida partindo dos homens. Então, meu começo foi bem difícil exatamente por isso, né, que não tinham outras meninas jogando. Eu começo jogando na rua com 6 anos, por volta de 88, dos 6 aos 8 anos ali, mais ou menos 90, início da década de 90, e pós uma proibição de mais de 40 anos, quase 40 anos no Brasil, onde as mulheres e outros esportes femininos também foram proibidos por lei, para preservar o nosso corpo, para a maternidade, entendendo que o corpo da mulher era frágil. Então, essa lei ela perdura aí de 41 a 79, só passa a ter uma regulamentação para a modalidade em 83, eu nasci em 82, então eu sou essa turma que pega essa mudança, essa transição da lei, mas obviamente que não tinham 10 meninas da minha idade jogando futebol na rua. Existia essa turma de crianças que brincava, meninas e meninos, mas aquela brincadeira, porque para mim era só uma brincadeira que eu fazia, igual esconde-esconde, igual brincar de carrinho de rolemã, sou bem mais velha que você aí, que todo mundo fazia, mas o futebol, as meninas não estavam ali. E eu gostava muito de jogar futebol, então dos 6 aos 12 anos, esse começo desse futebol na rua é só com os meninos, eu não tenho as meninas ali para jogar. As meninas, nesse momento, às vezes, né, do futebol, estão fazendo outras brincadeiras de menina, e aí a gente já começa a falar dessa questão da sociedade que nos é imposta, né, acaba sendo imposto para a gente papéis, para homens e mulheres, e acho que isso é ruim para os dois, não só para a gente, é ruim para os dois. Uhum. E aí o primeiro time com meninas vem só aos 12 anos, mas eu também continuava treinando com os meninos, aí já meio que numa escola de futebol, que eu também treinava com os meninos. Então, o começo é assim, não sonhava ser jogadora de futebol, porque eu não via mulher jogando na televisão, então não tinha por que eu querer ser aquilo que eu não me via representada. Eu gostava de torcer, gostava de jogar, mas não queria ser atleta de futebol, eu queria ser professora de educação física, até porque essa figura da mulher como professora de educação física eu tinha. Então, o meu sonho era ser professora de educação física, mas muito porque eu tinha essa coisa de atleta. Eu brinco que eu nasci meio atleta. Eu fiz de tudo um pouco. Quando eu fui direcionada para o futebol no alto rendimento, eu poderia ter sido direcionada para o vôlei, para o handebol, para o atletismo, que foram outras modalidades que eu pratiquei. Basquete eu era ruinzinha, mas ainda assim eu jogava, gostava de jogar também. Então, basicamente, o começo foi esse, com bastante dificuldade, vendo poucas meninas, meu pai não deixava, tendo dificuldade com os meninos para poder jogar, mas quando eram da minha idade, a dificuldade não era de preconceito, era tipo, não quero dar esse espaço para você jogar, mas agora quando eu jogava com homens mais velhos ou com adolescentes, aí já tinha essa coisa do por que você está querendo jogar? Você não sabe jogar. Então, de ouvir umas besteiras, né, dos vizinhos, das vizinhas, mas para mim era só uma brincadeira. Então, acaba que quando a gente é mais criança mesmo, alguns olhares preconceituosos, algumas coisas às vezes nos passam desapercebido. Eu não sei o quanto é bom ou é ruim,
Mas aí, quando eu chego nesse time de meninas com 12 anos, meu pai dá uma relaxada, né? Porque agora estava, enfim, jogando com meninas, e 2 anos depois ele busca um time em São Paulo que tivesse um clube, né, de camisa que tivesse o time feminino, e o São Paulo tinha, fiz uma peneira, entrei no Aspirantes, 6 meses depois eu já estava no profissional, e aí começa uma carreira de atleta profissional, da qual eu não tinha sonhado, e ela vai meio que acontecendo, mas no meio do caminho me formei em educação física aí por causa do futebol também, com bolsa, então deu para fazer as duas coisas, digamos assim. Ah, sim. E aí você chega, né, com 11 anos, né, no futebol profissional de São Paulo, jogando ao lado de craques como a Cici, a Kátia Silene. E aí eu queria saber como é que foi essa experiência de jogar ao lado dessas craques, e se naquele momento alguma delas já passou algum ensinamento aí que você leva para sua carreira até hoje. Eu não tinha muita noção, né? Porque é isso, eu conheci essas meninas pouco tempo antes de eu fazer essa peneira no São Paulo, porque estava tendo o torneio Primavera, que era tipo um torneio início para a primeira paulistana que teve, que foi em 97. Então os jogos eram no Ícaro de Castro Melo, aqui em São Paulo, no Ibirapuera. E eu lembro de nesse dia do torneio início, né? Que são jogos o dia inteiro, de eu ter ido com os meus amigos, com os meninos, até lá, assistir o caramba, a Kátia Silene jogou uma chuteira, peguei a chuteira da Kátia, mas eu ainda não conseguia olhar para aquelas mulheres que estavam ali dentro do campo, em sua maioria as pioneiras, que tiveram ainda mais dificuldade do que eu, porque viveram e jogaram dentro de uma proibição, literalmente, que vem a base da primeira seleção em 88, muitas delas ali já tinham jogado uma primeira Copa do Mundo em 91, então eu simplesmente só vejo mulheres ali jogando, mas não conheço a história dessas mulheres, não consigo ter noção de quem eram aquelas mulheres que estavam ali, o quanto já eram grandiosas, né, dentro da nossa história do futebol feminino, mas admirava, pô, queria ser a Kátia. O técnico do São Paulo, quando me passa achando que eu ia ser a reserva da Kátia. Mal sabia ele que 6 meses depois ele ia me passar para a zaga. Cici, uma das maiores do mundo, da história. E aí, essa transição foi difícil, porque quando eu chego lá com 15 anos, eu não estava preparada para aquilo. As coisas vão acontecendo e você vai indo, né? Ah, legal, fui chamada para o time de cima, vou receber um primeiro salário, mas essa transição foi muito difícil, porque eu não tive essa formação de base, nada disso eu tinha sido preparada. Então eu cheguei lá e a parte mais triste do dia era a hora de eu ir para o treino, porque eu falava, ai caramba, eu vou lá, vou errar a bola, vou fazer o fundamento, assim, se vai jogar a bola para mim, eu vou bater de canela, a bola vai lá para o outro lado, vou errar a bola com a mão, com elas. E não é que a Aline não era boa, eu era boa na minha idade. Eu não estava preparada ainda para. Isso foi em 98. Então, pensa se essas meninas estão jogando minimamente de forma muito estruturada e profissional desde 88. Elas tinham uma década na minha frente de minutagem, de experiência, e a gente costuma dizer na educação física, né, para você ficar bom em alguma coisa, você precisa de 10 anos de prática. E eu estava começando. Então, foi bem difícil. Não era uma geração muito vem cá, lindinha, que você falou aí no final, não, faz assim, se vira, mas a gente tinha bastante jogadoras ali mais novas, então isso foi bom porque a gente se apegava uma na outra ali, a gente chamava de banguzinho, né? A hora que ia para o coletivo, o reserva era o banguzinho, que era as novinhas, né? Que era todo mundo ali com 15, 16, 17 anos no máximo. Então era bom porque tinha esse suporte, talvez se eu não tivesse essas outras meninas ali da mesma idade, teria sido ainda mais difícil, mas foi bem difícil. Então não era uma geração muito de pegar na mão não e ajudar, mas que tem o bônus disso também. Você tinha que ficar esperta ali, você falava, lazarenta, não vou, agora eu vou acertar isso aqui. É que para mim, particularmente, era muito mais fácil eu me desenvolver bem num coletivo, do que nessa parte específica de treinamento físico, de técnico, que eram coisas que eu não tinha vivido aquilo, né? Então, a hora do coletivo eu ainda conseguia me virar bem. Falei, não, dá bola aqui, que isso aqui eu consigo resolver. Mas aí você ia para um treino de finalização, é diferente eu estar brincando com os meninos de cruzamento, pô, era um cruzamento que eu tinha que testar, eu não tinha essa técnica de cabeceio. Então você começa a sofrer, foi uma transição bem complicada, e aí a hora que eu mudo de posição ainda mais, porque eu falei, fala sério, né? Sou atacante, faço gol. Não vou ficar correndo atrás de atacante sem tempo de bola nenhum.
Então, um dos motivos que me fez ficar pouco tempo no São Paulo, eu optei um ano depois em voltar aqui para São Paulo, porque essa equipe treinava no interior, para ir para o Juventus, que era um time que era todo mundo da minha idade ali. Me enganei que eu também ia conseguir jogar no ataque. 3 meses depois a técnica vai para a zaga. Falei, meu Deus do céu. Mas foi bem difícil. O quanto essa transição ser bem preparada, você não pular etapas é importante. Você tocou aí até no que seria minha próxima pergunta, respondeu que essa questão bem latente que a gente vê até hoje da importância da base, né? Você sofreu isso na pele de, com apenas 15 anos para um time profissional, não passar por um processo de formação de base, você hoje lá dentro da federação sabe ainda mais o quanto isso é importante e batalha para isso, né? E a gente vê inúmeras conquistas aí já da federação quanto a isso. E o quanto é importante ser uma pessoa como você na federação que passou por isso, então que sabe exatamente a problemática de você no processo de formação. Falando aí agora um pouco da seleção brasileira, né? Além do sonho de uma seleção que todo jogadora tem, você ainda foi capitã do time por tantos anos. Aí eu queria saber de você qual é o sentimento de receber a braçadeira e o que isso reflete hoje na Aline gestora. Eu, por incrível que pareça, eu comecei a ser capitã, primeiro na seleção até do que nos clubes que eu jogava, né? Essa braçadeira vem nos clubes depois, assim, aí fica um período grande. É uma baita responsabilidade, né? Porque tem isso também. Essa falta da base me fez chegar na seleção brasileira direto para a disputa de uma Olimpíada, para treinamento para uma Olimpíada. Meu primeiro jogo oficial foi um jogo de Olimpíada. Então, eu não tive essa base de jogar um campeonato mundial antes, um campeonato sul-americano de base antes, para minimamente você falar, é amarelinha, é uma abraçadeira. Então, assim, é complicado isso também. E essa abraçadeira vem para mim em 2005, que é depois da Olimpíada, da medalha de prata, da Olimpíada de Atenas, porque meio que tem ali vamos renovar, vamos fazer uma transição. Eu falo que a seleção feminina passa por essa renovação, né, forçada desde de 2004. Agora, realmente, a gente chegou no momento que eu entendo que ela vai acabar acontecendo de forma natural, né, essa renovação, porque algumas jogadoras realmente não... Se bem que se a Formiga quiser continuar jogando, a gente fala, pode continuar o quanto tempo você quiser. Quando você quiser jogar, a gente abre a porta para você. Então, foi uma baita responsabilidade, porque vem essa abraçadeira em 2005, mas de uma forma, digamos assim, mais fácil, porque estava passando por essa renovação, então tinham meninas mais novas, os medalhões não estavam ali. Mas aí eu vou sentir essa abraçadeira em 2006, quando a gente vai para a primeira competição oficial desse novo ciclo, que foi a Copa América. Aí eu começo como titular, o caramba, e na virada ali para as quartas de final, semifinal, o técnico me tira, não estava bem, não estava jogando bem, e aí aquele discurso todo bonito, temos que estar unidos, tem que estar junto. Então acho que ali talvez tenha me feito ser uma grande capitã, porque eu teria duas escolhas. Meter um bico e ter uma atitude totalmente diferente daquilo que eu falava, ou realmente assumir que aquilo que eu falava eu acreditava, da união, da unidade, de não importa quem está lá dentro. Então acho que aquele campeonato me fez crescer muito como capitã, de entender também que independente de estar dentro, de ser titular ou ser reserva, eu poderia ser essa pessoa para o grupo que vai agregar, independente disso, e sempre foi assim nos clubes que eu jogava, e acho que isso é uma das minhas grandes características, de ser igual, sendo titular, sendo reserva, estando com braçadeira, não estando com braçadeira. Eu era aquilo, eu acreditava naquilo, e a minha atitude tinha que ser condizente em qualquer momento. Por fim, a gente me perde ainda aquele campeonato, o único campeonato, a única Copa América que a gente perdeu. Eu estava no banco, né? Porque daí eu saí da equipe, então a semi, a final, eu não joguei. Então foi um campeonato assim que doeu bastante, que foi um ano bem conturbado, mas que me fez crescer bastante em 2007, e aí é ano de PAN e Copa do Mundo, que casou uma na outra, e que eu sou titular, e que eu sou capitã, e que foi meu melhor ano, que eu fui muito bem. E aí, antes da Copa do Mundo também, em 2007, a gente teve um amistoso no Japão,
E a gente vinha do PAN, deitando em todo mundo, caramba, chegamos lá, fomos fazer um amistoso com o Japão, toma 2 na cabeça, 2-0. E aí a gente, né, na hora que perde, que você vê que tem coisa errada, né? A vitória vai só empurrando as coisas para debaixo do tapete. E a gente teve uma briga enquanto grupo ali, bem tensa depois desse jogo, que isso acabou se arrastando para a China. A gente jogou no Japão, tipo, numa sexta-feira, e sábado de manhã viajou para a China, já pro hotel, que ia começar a Copa, para fazer os treinos lá. E antes do primeiro treino, a gente teve uma treta homérica, assim. Eu falo que ainda bem que não tinha janela aberta, né? Não era hotel que tinha janela que dava para abrir. A gente quase saiu na porrada. 21 jogadoras, mais comissão técnica. Assim, o pau comeu. E acho que ali a Aline realmente virou capitã, porque foi a hora que eu falei uns bons palavrões ali, mandei todo mundo, falei, eu quero que todo mundo se dane aí, eu não preciso disso. Não preciso... E aí foi uma hora ali que acho que esse grupo passou a me ver como capitã e me respeitar como capitã, e aí, por conta da derrota em 2006, então já tinha mudado de novo, né? Então, você já tinha as grandes jogadoras ali, e foi o momento de mandar muitas delas ali para aquele lugar, você tá louco, não sei o que, né? Então foi uma bela de uma lavagem de roupa suja, mas que acho que ali eu consegui ter esse respeito delas como capitã, e aí foi até 2012, mas é uma responsabilidade, né? Essa questão de ser o capitão te dá uma titularidade quando você você olha para o lado e tem atletas que são gigantes tecnicamente, às vezes melhor do que você. Então, assim, eu estava sempre tendo que me dar o máximo ali, no limite, não podendo baixar a guarda. E é difícil, porque como capitã, às vezes você acabava fazendo outras coisas fora do campo, estava todo mundo dormindo e eu estava lá vendo outras coisas, tendo que resolver, que não, em tese, era uma responsabilidade da capitã, mas que naquele momento era uma coisa meio de praxe. Então era complicado, dormia menos, descansava menos e tinha que estar dentro do campo rendendo, mas acho que tudo isso me fez crescer muito como atleta e como pessoa, e é um pouco do que eu trouxe para a minha gestão fora do campo, é muito a minha cabeça hoje também dentro da federação. Uhum. Bom, aí já para finalizar essa parte da linha atleta, né, relembrar um momento marcante da sua carreira, que com certeza foi aí o ouro no pós-2007, jogando em casa, Maracanã lotado, mais de 70 mil pessoas assistindo vocês, 5-0 em cima da seleção americana. E aí eu queria saber de você quais são as suas lembranças desse dia aí, que é um marco na história do futebol feminino aqui no Brasil. Não, é fantástico, sem dúvida é o ponto ápice, né? O auge da carreira. Eu acho que foi um divisor de água. A gente tem alguns nesses 40 anos pós-proibição de desenvolvimento. Esse acho que foi um grande. Então você tem a medalha olímpica em 2004, mas isso não estava no Brasil. Ali era o momento que a competição estava dentro do Brasil, todo mundo acompanhando, todo mundo cobrindo. Então eu acho que é um marco e foi fantástico viver aquilo. Eu acho que daqui 30 anos eu vou estar falando daquilo. Até o último eu vou estar lembrando daquilo, porque foi incrível. E acho que as principais lembranças têm muito essa relação com a torcida, né? Com aquele calor que ninguém nunca tinha vivido aquilo. E você viver aquilo dentro do Maracanã, maior palco do futebol, com aquele time que voava, com Marta, Cris, Formiga, Dani, com grandes jogadas. Ver realmente aquelas pessoas ali torcendo para o futebol, que é só futebol, porque elas são apaixonadas pela seleção brasileira e elas estavam dentro do país delas, torcendo para a seleção, independente se eram homens ou mulheres. Então, acho que isso foi muito marcante. E acho que as principais recordações daquele dia têm a ver com a torcida, né? A gente não esperava, porque por mais que esse público viesse crescendo, na semifinal era coisa de 15, 20 mil. E 20 mil no Maracanã, né? Parece que não tá cheio. Você perde a noção. 20 mil já era um baita público na semifinal. É que a gente, às vezes, Maracanã tá vazio, então a gente não tinha entendido que o 20 mil era o público que a maioria, talvez, ali nunca tivesse tido para assistir um jogo, mas a gente não tinha noção, porque a gente chega muito cedo no estádio, então ainda esse público não estava tanto na rua, até estava, mas assim, a gente não aqueceu no gramado, então a hora que a gente vai para dentro do estádio, você fala, o que está acontecendo aqui, né? E a saída também, o pessoal esperando, o povo surtando, cartaz, querendo autógrafo, tropeçando um no outro, os repórteres dentro de campo também, a hora que acabou, nunca vi tanto repórter na vida.
e eles corriam, a gente dando a volta olímpica, eles iam tropeçando um no outro, então tem um monte de foto no jornal que a gente tá rindo. Nossa, vocês estavam felizes? Não, tava rindo do repórter que tinha acabado de tomar um capote na nossa frente, que era algo que a gente não estava acostumado. E sai dali, entra ao vivo no Jornal de Esporte, entra ao vivo no Jornal Nacional. Então, assim, foi muita coisa que a gente não estava acostumado. Então, mas assim, acho que o que mais marca daquele momento foi esse calor da torcida, essa coisa que a gente não tinha noção do que era, talvez, né? Esse carinho, essa coisa, essa admiração. Sim, com certeza. Bom, dando um pulo aí na sua trajetória, chegando em 2016, que você vai para a Federação Paulista de Futebol, que é aí uma parte da sua trajetória que eu tenho bastante curiosidade, que eu admiro muito o seu trabalho. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, a busca por capacitação, o que te levou a continuar no futebol e como que foi essa transição aí dos gramados para essa parte dos bastidores, né, de gestão no futebol. Essa transição, digamos que minimamente foi mais tranquila do que a dos 14 para os 15 para chegar no profissional, porque eu já tinha essa coisa, eu quero, quando parar, eu quero ser técnica. Então, eu me formei muito cedo, eu me formei em 2004, quando eu volto da Olimpíada, eu faço tudo, eu tive que trancar, na verdade, né? Eu estava no último semestre ali, mas aí já era adaptação, DP, estágio, que eu tinha trocado de faculdade, e aí faltava ali 6 semestres para eu basicamente terminar, então eu tranquei. E aí quando eu volto da Olimpíada eu faço 6 virar 3, estudo de manhã e à noite para correr e me formar logo. Então eu me formo no final de 2004. E aí você tem, né, no Brasil a gente tem essa coisa, tem um diploma, tem um emprego. Estou formada, então venci na vida, deu tudo certo. Só que aí eu me formo em 2004, né? Eu paro de jogar no começo de 2013. A gente está falando de um lastro aí de quase 10 anos desse diploma enfiado na gaveta. E eu tinha essa coisa de querer ser técnica, né? Eu falei, não, eu quero ser técnica e tal. E aí, quando eu paro de jogar, eu começo a fazer uma pós-graduação de treinamento desportivo, de futebol e futsal, e já vem muito rápido essa oportunidade de assumir o Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, que começou uma parceria com o Santos e que tinha uma boa equipe, acabava chegando bastante nas finais de Copa do Brasil, pelo formato, tudo. Então, eu acabo indo para Pernambuco, tranco a pós, e aí foram 5 meses ali que eu falo que foi mais legal que os 16 anos de carreira de atleta, porém com as mesmas dificuldades dos 16 anos da carreira, e eu falei, não vou começar tudo isso de novo. Então, eu tinha parado de jogar há pouco tempo, eu ainda estava muito assim do porquê também que eu estava parando, estava acho que muito consciente, acho que é a hora que você sai um pouco da bolha, sabe? As coisas para mim estavam muito, eu estava com uma visão muito clara, assim, do que tinha sido essa carreira, do que tinha faltado ali, do que podia ser melhor, e eu queria fazer isso diferente para esse grupo, para elas. E eu vi que não dependia de mim. E aí, algumas coisas, você é a comandante, ou se você está ali, você está corroborando. E aí eu falei, não posso começar de novo, não ter um contrato, não ter uma segurança. Eu, minimamente, sou uma mulher de 30 anos, formada, eu tenho um diploma, eu tenho uma história. Então, eu estava muito, muito nessa pegada. E acho que foi, de uma certa forma, foi bom. Foi incrível a experiência. Incrível, fantástica, e a minha cabeça nunca tinha pensado em gestão, eu pensava somente ali. E aí, hoje em dia, quando eu penso, né, algumas dificuldades como atleta, dependia de uma gestão sendo bem feita. Algumas dificuldades como técnica, dependia de uma gestão sendo bem feita. E aí eu dou uma afastada, acabo voltando a trabalhar com futebol, mas no futebol social, num clube aqui de São Paulo, com homens, num departamento de esportes, junto com o departamento de marketing, então isso me ajuda bastante ali com algumas coisas. E sou convidada novamente a fazer a supervisão do Corinthians Audax, que estava começando em 2016. E aí demorei, relutei, aceitei. Apesar dessa supervisão, você já está falando um pouco de gestão, algumas coisas ainda fugiam do meu controle, e veio a oportunidade de ir para a federação, que aí, tanto a supervisão quanto a chegada na federação eram algo que eu nunca tinha pensado. Durante essa passagem curta pelo Corinthians de 6 meses, eu tive a oportunidade de começar a fazer o curso de gestão de futebol da CBF,
Então começa a te abrir mais a cabeça. Talvez aquilo lá que eu ficava brigando, ou como atleta, por que não? É isso aqui. Como técnica, alguém tinha que estar pensando nisso aqui. Então começa a me abrir, o curso me abre mais a cabeça com relação a essa gestão mais macro. E aí vem a oportunidade de chegar na federação, no momento que eu acho que eu também estava mais tranquila, mais preparada, entendendo que as mudanças não vão acontecer do dia para a noite, que você tem que construir elas, porque às vezes se elas acontecem do dia para a noite, mas elas não estão construídas na noite do dia seguinte, pode acabar. Então, como é que você faz para algo ser sólido? Esse planejamento tem que ser de muito longo prazo. Então, é a hora que eu consigo ali pegar meus primeiros 6 meses de federação, terminando esse curso da CBF, o começo de 2017 também, é um momento ainda mais tranquilo, o campeonato já estava começando, então eu vou colocando uma ou outra coisinha, e aí hoje tenho assim aquela, descobri o que eu nasci para fazer, digamos assim, meio que sem ter colocado isso como uma possibilidade. E é uma coisa até que eu falo para essa turma que vai parar agora, pensem além de ser a técnica, além de ser a preparadora, além do campo. Tem muito que se fazer fora dele. E aí, às vezes, eu sinto que as meninas só pensam no campo. Não, você técnica, você preparadora física, você... essa parte da gestão é importante, ela vai ajudar tudo isso. Então, foi algo que eu fiquei muito, muito feliz. E todo dia é um crescimento, é um aprendizado, é isso. Então, assim, não estou pronta, continuo aprendendo, continuo me capacitando, mas também acho que muito desse aprendizado vai te trazendo dia a dia, né? As demandas, as necessidades. Agora estamos vivendo esse momento de pandemia, então como fazer uma gestão dentro disso, e tudo isso vai te acrescentando, mas é engraçado porque não foi algo que eu tinha imaginado em algum momento, e hoje me sinto, não nasci para fazer outra coisa. Com certeza. E aí você, dentro da Federação Paulista de Futebol, já teve inúmeras mudanças, conquistas, já serve de exemplo aí para inúmeras federações, a própria Federação do Rio, que está começando a se movimentar também nesse sentido. Em 2017, vocês organizam o primeiro campeonato de futebol feminino sub-17, que é a primeira competição oficial de base no futebol feminino do Brasil. Organizou a peneira, que recebeu 424 inscritas de meninas de 14 a 17 anos, transmissão dos jogos pela FPF TV, e organizar agora, né? Vai organizar um paulista histórico, que vai ter premiação para campeã e vice pela primeira vez. Organizou há pouco tempo que eu pude participar, né, o Summit Rio-São Paulo, também aí oportunizando a capacitação dos profissionais da área, que a gente vê que é tão necessária hoje, se capacitar, se qualificar para chegar lá. E aí eu queria saber de você, né, tendo ainda já todas essas mudanças, já servindo de exemplo de gestão mesmo, quais são os seus próximos planos para o futebol feminino aí da Federação Paulista e como é que é o seu dia a dia na federação? É legal, assim, esse período, né? Acho que trouxe para todo mundo estar um pouco mais recluso, olhar um pouco para dentro, e a gente acabou tendo essa possibilidade esse ano, com a chegada da Lorena March, que está comigo na coordenação agora, de olhar para esses 4 anos, muito de tudo isso que você falou, e é muito legal. E acho também que uma das coisas, talvez seja a primeira vez que eu vou falar isso, que eu acho que faz sentido, sabe a história de a gente está sempre querendo olhar a galinha do vizinho, sabendo se está engordando mais que a nossa, não, né? Óbvio, tem muita coisa, o benchmark ele está aí. Mas assim, olha o máximo para dentro, o que eu posso fazer aqui? Porque às vezes quando a gente está olhando só para fora, até com o intuito de crescer, você fica, não, aquele fez aquilo, então eu tenho que fazer melhor ou fazer dobrado, não. Às vezes você precisa fazer só aquilo que o seu espaço precisa. Então, óbvio, a federação passa a ser essa referência, mas eu também, e a gente tem uma relação fantástica com a Federação Carioca, esse summit, a ideia surge da Carioca, a gente que entra num segundo momento ali, e às vezes, quando a gente sai um pouco desse eixo, né, que se fala muito dessas ações feitas por essa turma sudeste, sul-sudeste, mas assim, quem está com mais dificuldade fora desse... olha para dentro e dá o primeiro passo daquilo que você precisa. Então, a nossa realidade é diferente em São Paulo, por N motivos, e isso me ajuda muito, né? A gente está num estado com mais investimento, uma série de fatores. Então, também, às vezes, me preocupa que o fato da federação ser um exemplo também, parece que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, quando não. Cada um tem que fazer
aquilo que é melhor para você, ou dar aquele primeiro passo ali. Então, acho que é muito do que a gente faz com muita humildade, mas a gente também está falando de um estado gigante que a gente precisa fomentar, massificar. Então, aí os projetos, as ideias vêm surgindo. Então, acho que tem muita coisa ainda para fazer, a gente melhorar os nossos festivais, partir para ter um festival misto. Muito do que a gente vê é mudar essa percepção, né, da sociedade com relação ao futebol feminino. Então, isso, se tiver meninos e meninas com 6, 7, 8 anos jogando juntos, isso ir evoluindo, esses pais irem acompanhando, esses técnicos e técnicas estarem ali, eu acho que isso vai ajudar muito a enraizar esse futebol das mulheres no Brasil. Então, é algo que a gente pensa bastante, como levar esse futebol para a escola, ou como ele deveria estar na escola, e aquelas que se destacam ali conseguir chegar num alto rendimento, se assim quiser. Então, eu acho que tem muito, muito que ainda para ser feito, pensar nesse planejamento mais macro. Obviamente, a federação, o objetivo é fazer competições de excelência, de alto rendimento. Então, a gente tem buscado aí ter a primeira e a segunda divisão, depende de aumentar o número de clubes. E no nosso caso, a gente não tem, os clubes não são obrigados a disputar, disputa aqueles que querem. Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa e pode melhorar, comercializar melhor, ter um campeonato ali que seja aquele que todo mundo vai acompanhar, que a gente vai conseguir colocar torcida. Estamos com essa dificuldade agora, né, da pandemia. Quando que vai melhorar essa questão de torcida? Final do ano passado, a gente entrega um campeonato com quase 30 mil pessoas. Então, dificuldades ou coisa para fazer no dia a dia tem muito. Então, assim, demanda não falta, e a gente ainda inventa mais. Então, me sinto muito feliz e acho que ainda temos muito, muito para crescer, muita margem para crescer, aumentar o número de competições, tem muita coisa para ser feita ainda. Sim, eu até citando todas essas coisas que você já fez, né, aí na federação, esqueci de citar esse ano que você, com a chegada da Ana Lorena, organizaram aí o primeiro programa de liderança para mulheres no futebol, extremamente importante. E até já puxando o gancho disso, eu queria saber quais são as suas perspectivas para a formação da próxima geração de futebol aqui no Brasil feminino, tanto dentro do campo quanto fora dele. Eu acho que a perspectiva é muito boa, foi o que eu falei, muito, né, de tudo isso que a mulher vive na nossa sociedade, de falta de oportunidade. Então, aí as pessoas acham que, coloquei uma vaga aqui, não tenho culpa que apareceu 8 homens e 2 mulheres, por isso que eu acabei optando pelo homem. Mas não, por que só apareceram 2 mulheres? Essa é a pergunta. E aí você vai... porque elas foram proibidas de um monte de coisa, então você precisa criar esses mecanismos. Então, eu acho que vem uma geração agora que vai fazer essa transição capacitada, rodada, tendo jogado várias ligas diferentes. Então, assim, esse futebol, né, dos homens, ou esse futebol que está institucionalizado, está preparado, já está olhando que vai ter que dar oportunidade para essas atletas que vão estar nessa transição do pós-carreira. Então, porque vai vir uma turma aí pesada, capacitada, e aí eu quero ver qual vai ser a desculpa, né? Então, isso é muito bom, porque eu sei que vai vir essa transição com essas atletas, ex-atletas aí, querendo devolver para o futebol feminino. Eu brinco que hoje eu tenho devolvido para o futebol aquilo que ele me deu, então vai vir muita gente querendo fazer isso. E aí, quando a gente olha para essa base, até pensando na peneira, a peneira era de 14 a 17 anos, e você vê que as meninas de 14 e 15 se saíam melhor, eram mais talentosas. Então, assim, a base vem muito forte, e aí, para isso, a gente precisa continuar olhando para os campeonatos de base. Esse ano ia sair o Sub-15 pela primeira vez, infelizmente, por conta da pandemia, dificilmente a gente vai fazer, mas já está no papel para o ano que vem. Então, acho que, assim, cada vez ter mais competições, não importa se a primeira competição vai ter 4 times ou 10, mas se tiverem 4, já são 100 meninas praticando, e a gente ir criando esse ciclo virtuoso aí para desenvolver cada vez mais. E se ela não for atleta de alto rendimento, ela vai ser uma praticante, ela vai jogar futebol por lazer, ela vai consumir esse futebol, ela vai ficar dentro dessa cadeia produtiva que é mais importante. Você tocou aí em 2 pontos que para mim são super importantes, que você falou, vão vir aí muito mais pessoas que vão querer também devolver para o futebol feminino, então que venham muito mais Alines, né, para o futebol feminino, e que você, né, é uma mulher hoje em dia, que é uma das vozes mais ativas para o futebol feminino aqui no Brasil, que quando diziam que mulher não podia ser jogadora, você foi, quando diziam que mulher não podia ser treinadora, você foi, hoje em dia mulher não pode ser dirigente, você e é um exemplo aí para todo mundo, inspiração.
Eu também acredito muito que a valorização do futebol feminino tem que começar pela gente, que é por quem gosta. A gente precisa consumir o futebol feminino, a gente precisa incentivar e fomentar de todas as formas. Eu, inclusive, faço parte de um projeto aqui no Rio, né, o Atenas, e que a gente é exatamente isso. A gente começou ali como um time e hoje em dia a gente já oportunizou aí mais de 100 meninas aqui no Rio. E eu acho que é isso. Quem gosta precisa fazer pelo futebol. Quanto mais pessoas estiverem fazendo isso... Levanta a manguinha aí e faz. Essa mudança, ela precisa vir de cima para baixo, mas se a gente ficar esperando a mudança de cima para baixo, ela vai demorar muito tempo para acontecer. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia? E exemplos como o seu e de outras pessoas que têm os projetos, porque daí a gente vai criar uma demanda tão grande que o movimento de cima para baixo vai ter que acontecer, porque a gente vai se movimentar de uma forma tão grande, vai ficar tão latente isso, que vai precisar se organizar, dar uma atenção. Então, é isso, e parabéns. Eu falo que a gente, todo mundo é exemplo, sabe? Esse processo que a gente está vivendo hoje, diferente no Brasil, tem o dedo da Aline, tem o dedo da Duda, tem o dedo de todo mundo que está ali no seu dia a dia, devolvendo para o futebol, ou fazendo alguma coisa para esse desenvolvimento. Com certeza, Aline. Olha, muito obrigada por essa entrevista. Eu vou terminar aqui com ela com um bate-bola rapidinho, algumas perguntas rápidas, mas é uma honra enorme estar aqui falando com você, porque realmente você é inspiração tanto para mim quanto para todo mundo lá do time que, enfim, acompanha o seu trabalho. Para começar esse bate-bola, né? É uma ídola no futebol. Formiga. Com certeza. Qual o seu maior sonho em relação ao futebol feminino? Equidade. Que a gente consiga aí ter o mesmo número de campeonatos. Acho que questão salarial é diferente, é um expoente, então acho que a gente não tem que estar olhando para esses números absurdos do futebol masculino, mas equidade, a gente olhar para uma federação e ter 10 competições masculinas e 10 femininas, e se tem premiação ali, tem premiação aqui, eu acho que é isso. Eu, inclusive, já ouvi você falando algumas vezes que se a gente ficasse comparando com o futebol masculino e esperando que seja igual, a gente vai se frustrar. Nosso objetivo é exatamente esse, é olhar para dentro e ver o que a gente pode melhorar para o futebol feminino. Sim, sim, sim. Uma palavra que te defina. Acreditar. Um hobby favorito. Adoro morcegar na frente da televisão e assistir filme que eu já vi 15 vezes. E, para fechar, o que você diria hoje para a Aline de 15 anos? Nossa. Se prepara. Se prepara, porque vai vir coisa pela frente aí. Se prepara. Com certeza. E que bom que veio muita coisa pela frente, Aline. Eu tenho certeza aí que você já marcou a história do futebol feminino e vai marcar ainda mais. Obrigada de coração por ser essa inspiração, essa mulher forte, guerreira, que acredita, e obrigada por acreditar, e que muito mais gente acredite aí no futebol feminino, porque muita mudança boa está vindo por aí. Obrigada, Aline. Imagina, eu que agradeço, e acho que é isso, né? Quando eu falei aqui daquela questão lá, a Aline era titular, capitã, com um discurso super, não sei o que, saiu do time e de repente mudou. Então, o fato de eu estar aqui com vocês hoje, de poder disponibilizar esse tempo. O pau tá comendo aqui o celular, eu tenho 300 coisas para fazer, mas é porque eu acredito que isso também é aquilo que está ao meu alcance fazer. Então, poder falar com vocês, e se isso de alguma forma vai ajudar nesse desenvolvimento, então é uma responsabilidade que eu assumo, às vezes demora para bater a agenda, mas eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar e trocar com vocês aí. Parabéns. Obrigada. Valeu.